Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Sem mais delongas, como tem muita pergunta, vamos a elas, mas antes, só relembrar o número para quem quiser enviar suas perguntas aí via áudio ou texto, é o 61 981 17 0005. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, já a primeira pergunta. Ô, professor, bom dia, tudo bem? Eu tenho uma dúvida sobre a taxa Selic. Quando o governo emite o título da dívida, ele faz isso para arrecadar dinheiro e para financiar os seus projetos, né? Quando a taxa chega a zero, como que ele faz para arrecadar? Porque uma vez que ela está zerada, poucos investidores ou poupadores irão achar isso atrativo, né? Então, como que ele faz para arrecadar isso? Se a taxa está zerada ou se ela está negativa? Bem, eu acho que ele não falou o nome. Vamos lembrar sempre, pessoal, de falar seu nome e o local que você está falando, né? Tanto nas mensagens via áudio ou texto, ok? Então vamos lá. A dúvida dele é sobre como o governo vai conseguir vender os seus títulos se a taxa de juros está baixa, né? O que quer dizer com vender os seus títulos? Quando compramos o título da dívida pública, o Estado está nos vendendo aquele título e está pagando taxa de juros. Como eu sempre falo, dinheiro é um produto, taxa de juros é o preço desse produto. Então, o Estado quer o nosso dinheiro e a gente quer a remuneração que ele paga ao comprar a dívida dele. A dúvida aí é que quando essa taxa chega a zero, por que alguns investidores ainda se interessariam em comprar a dívida pública, já que não tem remuneração nenhuma? Na verdade, no Brasil nós não chegamos nesse ponto ainda. A sua dúvida deve ser nos países como o Japão, o próprio Estados Unidos deve chegar nessa situação, o que levaria os investidores a comprar. Eu já comentei aqui, acho que algumas vezes também, é uma extrema aversão ao risco. Por que, digamos que a taxa esteja negativa, por exemplo, 2%, né? Menos 2%. O Estado estaria falando assim, ó, investe aqui comigo seus 100, a taxa é negativa, menos 2, daqui a um ano eu te devolvo 98. Qual que seria a lógica disso? É porque se o investidor achar que ele está correndo um grande risco em qualquer outro ativo que ele for investir, ele tem medo, né, de investir em outros ativos, nessas crises, pânicos, costuma aflorar muito esse sentimento do medo, do pânico. Aí ele quer procurar um local para guardar o dinheiro dele, seria até isso, porque é como se você estivesse pagando, se fosse 100 ienes, no caso eu estou dando o exemplo do Japão, né, eu estou pagando 2 ienes para o governo guardar o meu produto lá, o meu dinheiro, né, seria mais ou menos esse raciocínio, porque eu acho que em todos os outros investimentos da economia eu vou correr risco, eu não quero correr risco nenhum. Para isso, eu pago, inclusive, uma taxa de juros para guardar o meu dinheiro. E, óbvio, vou ter menos lá na frente. Ou, como eu já comentei, o raciocínio simples do ser humano é: eu sei que eu vou perder, eu vou procurar o que eu vou perder menos. Então, seria essa a lógica, né, dos governos, aí, dos países, continuar conseguindo vender a dívida pública, né, a dívida soberana, com uma taxa de juros negativa. Tá ok? É um cenário, digamos, bastante inesperado. Se a gente fosse falar disso há uns 10 anos atrás, 10 talvez não, que veio a crise do subprime e a gente já começou a alterar algumas lógicas que existiam no mercado financeiro. Mas uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, isso seria impensável. Mas é o que está ocorrendo agora. Tá ok? Então a lógica é essa. Perguntaram esses dias sobre o negócio do petróleo negativo. É mais ou menos a mesma lógica. Tem tanto petróleo sobrando, os estoques estavam todos lotados, eu não tenho onde guardar petróleo. Digamos assim, eu não tenho onde guardar petróleo, o que eu faço? Eu estou pagando alguém para ficar com o meu petróleo, né? Que foi o preço negativo do petróleo esse tempo atrás. Tá joia? Espero que a resposta tenha elucidado a sua dúvida. Vamos à próxima? Oi, professor Cobori, meu nome é Nicola, falo de Sorocaba, interior de São Paulo. Primeiramente, aproveitar a oportunidade para agradecer imensamente esses ricos conteúdos que o senhor posta nos seus vídeos, esses cursos que o senhor faz. Nós da família já somos fã desse conteúdo, passamos a ser já investidores de um outro nível. Nós só investimos em poupança, hoje todos já fazem
seus investimentos de uma forma consciente, graças a esses ensinamentos dos seus cursos e os ensinamentos dos seus podcasts e etc. Então, a nossa dúvida agora, nessa crise, que parte de nossa renda variável, que 50% hoje a gente aplica em rendas variáveis, dentre elas 25% nas empresas americanas e 25% nas empresas nacionais. E essa linha de raciocínio daqui para frente, professor Cobori, o senhor acha que as empresas americanas, o S&P, têm chances de crescer mais e mais rápido do que as ações do Brasil? Forte abraço, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Nicola, a sua consideração, sua e da sua família, de Sorocaba. Sorocaba eu conheci quando eu fui dar uma palestra sobre fusões e aquisições aí para empresários em Sorocaba, uma cidade bastante agradável. Eu também sou do interior de São Paulo, né? Eu sou nascido em Mogi das Cruzes. Então, apesar de morar em Brasília, eu sou paulista. Vamos lá, a sua dúvida é qual, se eu fosse resumir, é qual mercado vai se recuperar primeiro? O mercado americano ou o mercado brasileiro, o mercado de ações? Já que você balanceou aí na sua carteira, se não me engano, 25% em ações negociadas na Bolsa de Nova York. Se eu fosse, na realidade, a análise é muito mais, digamos, complexa. Você tem que analisar, inclusive, a empresa que você está investindo. Mas se fosse, que eu sempre falo, uma hierarquia de análise, a economia, do ponto de vista macroeconômico, a economia americana tem uma possibilidade de se recuperar antes da economia brasileira, porque a economia americana é muito mais dinâmica, além dos Estados Unidos ser a maior potência econômica do mundo ainda, tá? Então, por ter uma economia mais dinâmica, ou seja, eles não dependem majoritariamente de uma indústria que ele tenha, indústria eu estou falando no sentido de marketing, de um setor, é uma economia bastante dinâmica, bastante diversificada e vende muitos produtos com valor agregado, com tecnologia, né? É diferente do Brasil, que a gente ainda tem a nossa concentração ainda da nossa economia ainda baseada em commodities, tanto commodities agrícolas como commodities minerais e energéticas. Então vamos lá, a economia americana sendo mais dinâmica tem uma expectativa de recuperar antes. Aí você tem que começar a olhar as empresas que você investiu, em que setor da economia que elas atuam. Esse setor, numa dada recuperação econômica, como que esse setor vai se comportar? E depois, esse setor é um que também vai ser privilegiado aí num novo ciclo de prosperidade. Ele vai se recuperar antes. Tá. Dada essa recuperação desse setor, a minha empresa está inserida aí nesse setor, a minha empresa que eu investi. Como será a recuperação dessa empresa nesse novo cenário? Então, uma hierarquia de análise. A economia americana vai se recuperar primeiro que a brasileira? Existe uma probabilidade muito grande que sim. Então, vou me preocupar lá com as minhas ações americanas. Ou vou investir mais, vou calibrar minha carteira, não sei qual é o seu objetivo. Tá, dada esse crescimento da economia americana, eu sei lá, comprei ações da Apple, uma empresa de tecnologia. Dada essa recuperação na economia americana, como vai se comportar o setor de tecnologia? O setor de tecnologia americano é muito forte, como é que vai se recuperar? Ele tem uma tendência, óbvio, tudo isso é estudo, tá? Você vai ter que fazer estudos de mercado, não precisa ser tão apurado, mas pelo menos, digamos, nessa intuição você tem que ter, tá? Até porque as empresas americanas são internacionalizadas, elas tiram sua receita do mundo todo. O exemplo que eu dei é a Apple. Então, a economia americana vai se recuperar, vai privilegiar a Apple, mas a economia no resto do mundo também não pode ir tão mal, senão a Apple vai vender menos. E aí você faz essa análise da economia global, o setor de tecnologia vai continuar sendo privilegiado, até porque, sei lá, um exemplo, tá? Na pandemia, todos nós em quarentena estamos muito mais dependentes de dispositivos tecnológicos, celular, tablet, computador, notebook, equipamentos de transmissão, né? Ao vivo, ou seja, está todo mundo hoje, se não atuava nesse mundo digital, está sendo obrigado, né, a conviver com isso e aprender. Então, o setor de tecnologia provavelmente pode voltar aí a se enriquecer até mais do que antes da crise. Então, o setor de tecnologia vai ser privilegiado. Estou dando exemplos, tá, gente? Às vezes as pessoas escutam aqui e vai já correndo comprar ação. Por isso que eu falo, eu nunca dou recomendação e dica, né? Eu tento passar aqui um pouquinho de conhecimento para a gente fazer essa análise por nós mesmos. Então, a economia americana vai se recuperar primeiro, a economia global tende a se recuperar um pouquinho também. Esse setor de tecnologia depende da economia global,
da economia americana e da economia global, esse setor vai se recuperar mais rapidamente que outros setores da economia, e a empresa que eu invisto, que está inserida nesse setor de tecnologia, tende a se recuperar mais do que as suas concorrentes, porque é uma empresa, sei lá, já é líder em tecnologia, né? E ela vai se recuperar bem antes das outras empresas. Então, digamos, essa hierarquia de análise seria isso, tá, Nicola? E aí você fala, bom, vou continuar lá investindo na Apple, ou estou vendo que as minhas ações aqui no Brasil pode demorar um pouquinho mais, ao invés de eu, né, minha carteira, eu continuar aportando aqui no Brasil, eu vou começar a aportar um pouquinho mais lá, tá? Ou vou deixar em renda fixa. E você tem que tomar essa decisão também dessa alocação de recursos na sua carteira. Tá joia, Nicola? Obrigado pela pergunta e pela consideração. Espero ter respondido a sua dúvida. Vamos lá para a próxima. Olá, professor José Cobori. Aqui é o José Carlos. Eu falo de Minas Gerais, em Passos. Fui aluno seu do método 1%, né? Desde já gostaria de agradecer, né? O senhor está sempre disposto aí a tirar as nossas dúvidas aí, preenchendo a gente aí com esse conhecimento. A minha dúvida é a seguinte. Recentemente, nos últimos dias aí, houve uma grande alta de uma ação ali na bolsa, né, famosa aí em marketplace, já no mercado há vários anos, né? E eu fui procurar saber o porquê dessa alta, né? Ela fez uma associação com a loja da BR Mania, para conseguir vender mais coisas online ali no seu marketplace, né? Mas analisando essa empresa a fundo, eu vi que ela não paga dividendos desde 2011 e desde 2011 até hoje ela não dá lucro. Ela sempre fecha o ano em prejuízo. E isso já faz 9 anos. Mesmo assim, ela teve, ao longo desse tempo, os papéis ali na bolsa teve uma valorização expressiva ali, de 450%. Então, a minha dúvida é, como é possível uma empresa que não dá lucro há 9 anos conseguir se manter no mercado todo esse tempo e ainda os papéis sofrerem, né, essa alta, essa valorização e ter uma liquidez tão alta assim? Se existe algum porquê de acontecer isso, né? A minha pergunta é essa e valeu, obrigado aí. Bom, legal, Zé Carlos. Fico satisfeito que você foi aluno aí do curso, né, que hoje chama o Investidor de Alta Performance. Tenho gostado. É sempre uma satisfação saber que eu posso ser útil, inclusive aqui no podcast. Vamos lá, eu imagino qual ação que você esteja falando, tá? Mas eu vou explicar aqui para todo mundo entender. Você falou de um marketplace, então por isso que eu imagino. Pessoal entender o que é um marketplace e como funciona esse negócio, né? Um marketplace, na realidade, é uma empresa de tecnologia que fornece ali uma plataforma que ela chama de marketplace. Por quê? Um local de mercado, se fosse um negócio legal, local de comércio, né? Ele une ali os fornecedores e os compradores. Então, ele é um marketplace. Então, todas essas empresas aí de venda de e-commerce, venda pela internet, são plataformas de marketplace. Você pegar a Magazine Luiza, a B2W, né? Todas as lojas, na realidade, hoje tem essa parte digital. Americanas, Extra, Submarino, e a maioria delas estão em 2 grandes grupos. Mas eu imagino que a que você esteja falando, Zé Carlos, não é nenhuma dessas que eu citei. Eu tenho a imaginação do que você falou, porque ela dá prejuízo desde 2011. Então, como uma empresa dessa de marketplace pode estar dando prejuízo e mesmo assim as ações dela estão se valorizando na bolsa? A lógica do mercado de capitais é um pouquinho, deixa eu explicar para você, como você investir em startups. Startups, na realidade, tem fluxo de caixa negativo. Ela está no início daquela ideia, daquela tecnologia, tem muita injeção, aporte de capital de investidores, né, para fazer que aquele negócio se torne operacional para depois dar lucro. Então as pessoas estão investindo muito naquilo porque o dia que der lucro vai, teoricamente, dar um retorno muito grande para esses investidores que resolveram investir quando a empresa ainda não dava lucro. Então é só uma percepção de que a empresa vai crescer e vai dar lucro, tá? É óbvio que se a empresa vai dar prejuízo para sempre, ninguém vai investir numa empresa dessa. Então, por que os investidores fazem isso? Exatamente por isso.
Empresas do marketplace, se a gente fosse usar múltiplos, né? Tem o negócio da análise intrínseca, que é o fluxo de caixa descontado, que aí você tem que levar em conta fluxo de caixa, e tem uma que eles chamam de múltiplos. Empresas nesse segmento de marketplace, eles são avaliados pelo múltiplo da receita, tá? Múltiplo de vendas. Então, o que interessa quando está avaliando uma empresa dessa para os investidores, é óbvio, tem que ser um negócio que vai ser promissor lá no futuro, eles olham um múltiplo em razão da receita. Então, sei lá, essa empresa que você está falando, se for que eu estou imaginando, valia 12 vezes a receita, né? Então, ela incorporou uma outra empresa que você falou, comprou a BR Mania. E aí, aquela incorporação daquele negócio vai gerar, né, uma receita adicional de X reais. Teoricamente, a empresa vai se valorizar isso se você usar o múltiplo da receita, né, o múltiplo de vendas, e essas ações vão acabar se valorizando. Qual que é o grande perigo? Se você pegar todas essas empresas de tecnologia, o próprio Uber, né, Netflix, essas empresas Tesla, essas empresas são muito promissoras, elas já subiram demais e são empresas que não entregam muito resultado para o seu acionista, né, como essa que você citou. A empresa dá prejuízo. Apesar de ter uma expectativa de dar lucro, ela tem dado prejuízo há quase 10 anos, desde 2011. Então, por que as pessoas ainda continuam investindo? Esse fenômeno começou a ficar muito mais forte depois da crise do subprime, em 2008, porque capital barato. Eu respondi uma pergunta agora há pouco sobre por que investidores compram títulos com taxa de juros negativa ou, teoricamente, como é que o governo consegue vender isso, né? O Estado consegue vender dívida pública com taxa de juros negativa. Então, dinheiro muito barato no mercado, ele acaba procurando retorno em algum tipo de ativo. E veio muito dinheiro para esse mundo aí de empresas da nova tecnologia. Então, o próprio banco japonês lá, o SoftBank, é um que investe em quase todas as empresas, inclusive nessa aí, tá? Então, é um capital barato de um grande investidor, um grande fundo, no caso aí o SoftBank, um grande banco, que está ali colocando, tem uma montanha de dinheiro para você injetar nesses negócios de tecnologia para ver se dá um retorno lá na frente. E quanto mais essas empresas precisam de capital, esses primeiros investidores aí estão continuando aportando, continuam apostando no negócio, tá? Tem um risco? Tem. Se o negócio depois lá na frente, sei lá, surge uma outra tecnologia e esse negócio não vingue, não deu o lucro, né, que esses investidores esperavam, ou nem tenha mais perspectiva de que um dia vá dar, esse negócio simplesmente vai derreter. Então, todo tipo de investimento em qualquer ativo tem risco, você tem que saber avaliar isso, tá ok, Zé Carlos? Mas a lógica é essa. A empresa vai dar lucro um dia, na cabeça de quem está investindo, tá? E a pessoa está aportando agora porque ela vai ser muito bem recompensada lá na frente se isso se tornar uma realidade, tá ok? Como essas empresas de marketplace, de tecnologia, elas vão crescendo, ela começa a dominar muito o mercado. Então, esse domínio de mercado também tem um valor para os investidores. O investidor fala, bom, quando esse cara começar a dar lucro, olha a capilaridade que ele já tem. Ele já praticamente tem toda a população. Essa empresa investe em outros países também, tá? Opera em outros países, mas se for só no Brasil, assim, a empresa cresceu tanto que ela tem toda a população brasileira na plataforma dela. O dia que ela quiser monetizar algum produto, quiser fazer isso, virar receita, virar lucro, ela consegue. Então, essas empresas da nova tecnologia, as pessoas apostam muito mais na capilarização, no crescimento, no domínio de mercado do que, num primeiro momento, no lucro. Por isso que eles usam o múltiplo da receita. Quanto mais receita você tem, quer dizer que você vende muito mais. Não estou dizendo que o lucro não é importante, o lucro é importante, mas nesse segmento, principalmente da nova tecnologia, os investidores estão preocupados se as empresas estão crescendo. Empresas de alto crescimento têm essa característica. Então, eles olham o múltiplo da receita, porque a receita é vendas, e quanto mais ela vende, quer dizer que ela está dominando cada vez mais o mercado. Tá joia? Eu não sei se eu compliquei demais a resposta, mas intuitivamente é isso. Tá, Zé Carlos? E obrigado aí, primeiro, por prestigiar aqui o podcast e ter feito o curso, né? Espero que você realmente tenha gostado. É um curso que você aprende a avaliar ações, né? Vamos lá para a próxima? Olá, professor Cobori. Boa noite. Obrigado pelos seus ensinamentos. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é pertinente no momento que a gente está vivendo. É a seguinte. Com inflação negativa, como ficam os títulos públicos e títulos privados indexados ao IPCA? Qual é o cálculo que devemos fazer agora? Eu sou o Luciano, de Rio Claro, te sigo desde o começo do seu canal e só tenho a te agradecer
pelos ensinamentos. Muito obrigado. Espero uma resposta sábia, né? Como sempre que o senhor faz. Legal, Luciano, muito obrigado. Está acompanhando desde o início. Vamos lá, tentar uma resposta sábia e simples de entender, né? Porque esse é um tema realmente aí que tem intrigado, né, muitos investidores. Como é que primeiro precifica, como é que um título fica negativo, como no caso lá o petróleo, né, que eu já expliquei aqui, ou no caso aí você está falando do título da dívida pública, um NTN-B. Eu acho que no passado recente agora ela foi negociada, tá? Com taxa de juros negativa, né? Ou seja, aquele IPCA mais X%, chegou alguns dias era IPCA menos X%. Por que isso acontece? E eu acho que a sua preocupação é como é que você vai calcular o preço disso. Imagine, não tem mais inflação, tem deflação. Acho que é isso que você está chamando de inflação negativa. Então, isso vai fazer diferença se o Tesouro Nacional lançasse um título agora. Deixa eu só explicar a lógica. Se eu lançar um título agora e, sei lá, o IPCA desse mês ficar negativo, aí você vai calcular o IPCA acumulado, se você for vender o título, o IPCA acumulado é negativo. Então, teoricamente, você vai perder dinheiro. Mas o Tesouro não está lançando título agora. Esse título já vem de algum tempo. Essa NTN-B. Quem está negociando a NTN-B todo dia, a todo momento, está calculando o IPCA acumulado desse período todo. Então, digamos que essa NTN já tenha 5 anos. Você está calculando o IPCA acumulado, né, desses 5 anos. Se tiver deflação, alguma coisa assim, essa deflação vai ter que ser de um volume, de um tamanho de que coma todo esse IPCA acumulado, que eu acho muito difícil, tá? Então, sei lá, se o IPCA acumulado era 30%, o IPCA acumulado nos 5 anos, tá? Agora, devido à deflação, não sei o que, não vai ser mais 30%, porque os próximos meses vai ser negativo, e aí você vai descontar desses 30 que estava acumulado. Então, hoje tem 30 acumulado, sei lá, daqui 6 meses vai ter 28 acumulado. Então, ainda é positivo. Porque o cálculo da NTN-B é justamente isso, tá, Luciano? Você comprou hoje, o dia que você vender, você vai calcular o IPCA acumulado desse período que você carregou o título, mais a cotação do dia, que aí é o que interessa, que é a taxa de juros. Então, essa parte do IPCA é a parte que a gente chama de pós-fixada. A parte pré-fixada é aquela que quando você compra, sei lá, IPCA mais 2, IPCA mais 3. Esse mais 2 ou mais 3% é os juros reais. Isso que vai te remunerar na parte pré-fixada. E o cálculo da NTN-B é um pouquinho mais complexo, mas você vai ter que calcular todos os cupons de 6% ao ano ao longo da vida, que vai dar, paga semestral, dá 2,95% ao semestre. Sei lá, se falta 20 anos para vencer a sua NTN-B, você vai ter 40 fluxos de caixa aí que você vai ter que calcular, trazer valor presente. Vai fazer essa conta? Não. Isso aí está tudo pronto, né? Mas só para você entender como é feita essa conta. Você traz todo esse percentual dos cupons e do principal, que é 100%, traz a valor presente pelos juros que você negociou, esse mais 2 ou mais 3. Mais a taxa levada ao tempo, aquela cálculozinho, trouxe a valor presente, vai dar um percentual, porque todo esse fluxo era percentual, vai dar um percentual. Esse vai ser o percentual do título acumulado lá pelo IPCA, tá? Então, negociar negativo, eu estou explicando aqui a parte do IPCA, que eu acho que é a sua dúvida. Mas como teve um tempo atrás esse negócio dos juros negativos, né, do IPCA menos 0, alguma coisa, era pequeno, mas chegou a ser negativo, que as pessoas também, os investidores ficam intrigados como é que isso acontece. Porque lembra que eu falei, uma NTN-B vai vencer em 2045. Ainda faltam 20 anos para vencer esse título. O que o Tesouro sempre fala? Se você carregar até o vencimento, você vai receber exatamente o que você contratou. Então, comprei um título hoje, IPCA mais 2%. Se eu levar até o vencimento lá em 2045, eu vou receber o IPCA acumulado durante todo esse período que eu carreguei o título, mais os 2% reais, tá? Então, sei lá, o IPCA acumulado deu, em 25 anos, deu 700%. Você vai receber 702%, tá? Ganhei muito? Não, porque o 700% do IPCA é só a correção monetária, né? Na realidade, novamente, você ganhou juros reais de 2%, tá? Mas o que eu estou dizendo, se você levar até o vencimento. Só que esse título tem vida, né? Ele é negociado a todo momento. Então, de hoje até 2045, você traça uma reta linear assim de 25 anos. Imagine que você caminhou tudo isso aqui e recebeu lá. Então, para você, o título se comportou dessa forma. Mas pro mercado, ele está, imagina acompanhando essa reta linear, ele está volátil, né? Vendendo a mais, vendendo a menos, nesse tempo de crise que eu já mostrei aqui, caiu muito, subiu a taxa, caiu o preço. Então fica essa loucura. Esse título ele vai ter vários valores ao longo da vida dele, que é o que a gente chama de marcação a mercado. Depende das condições de mercado. Tá? Agora pega esse período que ficou negativo. Como é que isso funciona?
Imagina essa linha aqui, pega um pedacinho lá no meio. Comprei esse título para levar até o vencimento. Se a taxa de juros cai, o preço sobe, eu ganho mais do que eu contratei. Agora, se a taxa de juros sobe, o preço cai, eu vou ganhar muito menos. Se eu vender o título antes do vencimento, digamos que eu saí, a taxa de juros caiu. Eu comprei, a taxa de juros era 3,75. Quando eu vendi, a taxa de juros era 3. Então, como a taxa caiu, o preço subiu, eu vou ganhar um pouquinho a mais em termos de rentabilidade do que eu previa lá quando eu comprei o título, com uma taxa de juros de 3,75, tá? Por que eu vou ganhar mais? Porque o cara que comprou de mim vai ganhar menos. Então, para esse título ao longo da vida fazer sentido, e a taxa era 3,75, então quando eu comprar, eu vou dar um exemplo de números só para vocês entenderem, tá? Se eu vendi aqui no meio do caminho, quando a taxa caiu para 3, eu não recebi nesse período o equivalente a 3,75 ao ano. Sei lá, eu recebi o equivalente a 4% ao ano. Por quê? Eu recebia mais porque o cara que comprou agora vai receber 3, não vai receber 3,75. Quando você pondera, digamos, se for só esses 2 períodos, você ponderar tudo, vai dar os 3,75 na vida toda, tá? Então, por que eu expliquei isso? Esse período que ficou IPCA menos alguma coisa, muita gente compra o título e não leva até o vencimento. Muita gente compra para não levar até o vencimento. Ele está comprando, apostando nesses movimentos, na oscilação da taxa de juros. Então, o cara, quando ele compra e está caindo, digamos, foi 0,05, IPCA menos 0,05. Por que diabos um cara compra um título com rendimento negativo? Porque ele acha que vai cair mais, está especulando. Então, ele acha que vai passar, ainda vai ter uma turbulência, sei lá, vai ter um novo repique aí nesse movimento aí de queda dos ativos. Ele acha que lá na frente vai ser vendido a IPCA menos 0,1. Quando ele comprou era menos 0,05. Então ele vai ganhar dinheiro, porque caiu. Ele está apostando que a taxa de juros vai cair mais, tá? Só que ele está apostando nesse pequeno período. Por isso ele está fazendo essas operações. Tá, ok? E por que a taxa de juros cai muito? Porque muita gente procura o título. Lembra do que quanto mais o preço sobe, mais a taxa cai. Tá? Então essa é a lógica, sim. Precisaria de muito mais tempo para explicar a precificação de uma NTNB, mas espero que eu não tenha complicado demais aqui nessa explicação. A explicação é essa. O IPCA é acumulado, você vai receber acumulado, talvez acumule menos, se tiver alguns períodos aí de IPCA negativo, né, de uma deflação, e a parte aí da taxa de juros negativa é essa explicação. Tá ok? Vamos lá para a próxima? Professor Cobori, boa noite, tudo bem? Aqui é o Vitor, São José do Rio Preto. Professor, eu tenho 8 ativos na minha carteira, e esses 8 ativos, de um ano e meio para cá, eles já me renderam de 30% a 40%. Agora, nessa crise da pandemia, estava pensando em executar o lucro dessas companhias e usar esse dinheiro para fazer compra de novos ativos, 2 ou 3. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha dessa estratégia, uma vez que eu não tenho caixa de oportunidade e a minha carteira ela é previdenciária. Não tenho intenção de desfazer desses ativos tão cedo. Então, em resumo, o que o senhor acha de executar o lucro das ações que eu tenho em carteira para comprar novas empresas e assim, dessa forma, equilibrando o valor de investimento entre todas? Valeu, obrigado. Bom, Vitor, essa é a grande, digamos, é o grande objetivo de todo investidor, né? Basicamente o que você falou é o seguinte: se eu sei que está lá em cima, eu vendo e compro o que está lá embaixo. Resumindo, é só isso. Agora, você tem que tomar cuidado que se você começar a fazer isso, você vira um especulador, tá? Você não é um investidor. Se você é um investidor e está pensando a longo prazo, eu imagino que você comprou aquela ação porque aquela empresa é uma empresa boa, competitiva, a longo prazo, tem uma boa margem de lucro e ela tem uma perspectiva de crescer ainda durante muito tempo. Aí, pelo que eu estou entendendo, você está olhando para essas ações que você já tem na carteira, imagino que você tenha feito essa conta, e a ação hoje vale mais do que quando você comprou. Aí você tem que ver o período, tá, que você comprou, porque você deve ter comprado muito lá atrás. Quem comprou nos últimos 2 anos aí provavelmente ainda está perdendo, né? Então, se você está no lucro, é porque você carrega ela há muito tempo. Você está pensando, bom, então aqui já esticou, está no lucro, eu vou vender e vou comprar as ações que estão baratas. É legal, isso pode dar certo? Pode. Mas como você sabe que a sua está no topo e a outra está no fundo, compre na baixa e venda na alta? Você está fazendo operações de mercado. Você está começando a especular, a imaginar o que o mercado vai fazer, o movimento que o mercado vai ter. E você quer ganhar dinheiro com esse movimento. Porque se essas empresas que você tem na sua carteira continuam sendo boas empresas, com bons fundamentos,
com uma boa gestão, com uma boa perspectiva do futuro, elas continuam competitivas. Se ela continua com todos aqueles bons fundamentos que você avaliou quando você comprou, não tem o porquê você vender essa ação, tá? Eu sempre falo aqui, até porque a gente está num período de crise. Se elas estão dando lucro, ela deve ter algum motivo para isso. Lucro que eu falo de ganho de capital, né? De quando você comprou. Eu sempre brinco. Nem toda ação que é barata, ela faz sentido. Porque tem muita ação que é barata e tem motivo para ser barata, tá? E o inverso é verdadeiro. Nem toda ação que subiu muito, que está lá em cima, está cara. Tem ações que tem um bom motivo para valer mais, tá? Então, só tomar esse cuidado de quando você começar isso aí, você está começando a querer acertar os movimentos do mercado. Isso é muito difícil, tá? Imagine que você está imaginando isso, você vende a sua ação e ela continua subindo. E aí você compra uma ação que está lá embaixo e ela continua caindo. Pior dos mundos. Você imaginou que o mercado, as ações iam fazer um movimento, estão fazendo um movimento exatamente contrário, tá? Então, eu diria assim, tomar cuidado porque a gente sempre parte do pressuposto que vai acontecer aquilo que a gente imagina. Na maioria das vezes não acontece, tá? Então, minha recomendação é sempre invista com base em fundamentos. Agora, se a empresa que está lá está cara e você acha que ela perdeu os fundamentos, se o mercado soubesse disso também, não estaria cara, tá? Mas imagina que você está olhando a perspectiva, você acha que a perspectiva dela é ruim. E tem uma empresa lá que você acha que está barata e a perspectiva é melhor. Aí tudo bem, aí você sai dessa empresa, vende e compra outra. Mas você está fazendo essa operação com base em fundamentos, tá? E não com base em especulação, né? Em achar que você vai acertar o movimento do mercado. Tá ok? Obrigado aí pela dúvida. Essa é uma dúvida bem interessante e bastante recorrente. Vamos para a próxima? Professor, eu espero que essa mensagem encontre o senhor e a todos os que nos ouvem muito bem. Eu sou o Cleidson, aqui de Goiânia. Gostaria de agradecer ao senhor imensamente por esse trabalho. Vou tentar ser sucinto na minha questão. Logo no início da pandemia, muito se falou sobre a possibilidade de utilização das reservas internacionais para o custeio dos gastos nos quais o governo teria de incorrer para combater o coronavírus. Numa dessas lives de economistas, foi dito que essa conversão não seria bem-vinda porque pressionaria ainda mais o câmbio para cima. Daí eu fiquei com a seguinte dúvida: como que ocorre essa conversão de dólares para reais? Eu pensei que o Banco Central venderia dólares nessa conversão, o que pressionaria o câmbio para baixo. Bom, Cleiton, eu não vi essa live, não sei exatamente qual foi a dúvida, mas a lógica que eu vejo, que eu vou te explicar, é a seguinte. Eu já falei aqui sobre reservas internacionais, né? Reservas internacionais, ela foi sendo acumulada pelo Banco Central e ela está num volume necessário que evita um ataque especulativo ao real, à nossa moeda. Como eu expliquei, acho que foi no podcast passado, se você não tem... A reserva internacional é a mesma coisa, eu até usei esse exemplo, que você está falando para os especuladores que você tem bala na agulha. O que é você tem bala na agulha? Não adianta você atacar o real, vender o real achando que ele vai cair mais para você ganhar dinheiro, porque eu tenho dólar suficiente para entrar no mercado e controlar a liquidez. Por que o preço cai? Falta de liquidez. Todo mundo vendendo e pouca gente comprando. O que o Banco Central está dizendo é o seguinte: não venha fazer esse ataque especulativo, vender a minha moeda, porque eu tenho bala na agulha aqui para comprar. Então ele vai equilibrar a oferta e demanda e o preço não vai cair. Aí isso meio que desestimula os especuladores a fazer esse movimento com a moeda. Agora, por que os investidores fazem uma aposta dessa, que aí tem o outro lado? Por que o especulador faz uma aposta dessa contra a sua moeda? Porque o país dá sinais que ele não tem dinheiro suficiente para pagar toda a dívida externa do país, das empresas e do Estado, tá? Porque qual que é a lógica disso? Digamos que o Estado deva, 500 bilhões e as empresas, juntando tudo, devam outros 500 bilhões para o estrangeiro, para o exterior. Quando o país entra numa crise, essa busca por liquidez, o que pode acontecer? Todos esses investidores querendo ficar líquido, tentar executar essa dívida ou revender ela para você. Então é como se esse 1 trilhão que tivesse lá fora saísse do país. Ia ter uma fuga de capital de 300 milhões. Esse cara me emprestou, agora de alguma forma eu vou ter que devolver. E aí, é óbvio que não acontece 100%, mas é um sinal para os especuladores que o país não tem dinheiro suficiente, não teria, 1 trilhão de dólares para fazer frente e equilibrar lá a liquidez do mercado. E aí os caras entram apostando contra, tá? Então, as reservas internacionais, elas são, não está escrito em lugar nenhum, tá? Mas elas têm ali um tamanho necessário
justamente para cobrir toda essa dívida externa do país, tanto do Estado quanto das pessoas e das empresas, tá? Então, digamos que é uma sinalização dessa. E por que agora as pessoas estão querendo utilizar, dando a ideia de utilizar as reservas internacionais para fazer frente aí ao combate dessa crise? Porque são bilhões, em torno de 400 bilhões está lá, em dólar. E aí quem defende essa ideia fala, bom, se o governo tem 400 bilhões, aí por que não usa? Tem esse lado que eu falei, se ele usar e diminuir a reserva dele, ele aumenta a sua vulnerabilidade a sofrer um ataque especulativo. Então, se ele fizer isso, que eu acho que é a dúvida que você tem, ele começa a diminuir as reservas, aí o exterior começa a falar, opa, ele não tem reserva suficiente para dar liquidez para o mercado, vamos sair do Brasil. E aí, quando começa todo mundo sair do Brasil, o que acontece com a taxa de câmbio? Ela sobe, tá? Esse é um viés, um lado, tá, Cleiton? O outro é o seguinte, se o governo começa a utilizar as reservas internacionais para tentar combater a crise, ou seja, gastar esse dinheiro aqui no Brasil, ele também está aumentando a percepção de risco da dívida pública do Estado. Então agora ele tem, imagine que ele faça isso, e para o investidor que está avaliando o risco no Brasil, ele vai falar, bom, agora ele tem menos reserva internacional, pode sofrer um ataque especulativo à moeda, e tem mais dívida pública, se endividou mais. Então, logo, além de ser um país muito mais arriscado agora, ele é um país que não tem reservas internacionais suficientes para dar liquidez para o mercado, dada a circunstância, né, de crise e de busca pela liquidez de todos os agentes econômicos. Então, a lógica é essa, tá? Eu acho que você imaginou que ele vai vender a metade, vai vender 200 bilhões de dólares. Ele está entrando na ponta de venda, mas do outro lado dizem que a taxa de câmbio pode subir, porque do outro lado vai sair muito mais, justamente por essa percepção, tá? Eu não sei qual foi essa live que você assistiu, teria que ver a essência do que eles falaram, mas se for só isso que você falou, a lógica é essa. Tá ok, Cleiton? Espero também tê-lo ajudado. Vamos para a próxima? Bem, agora eu vou responder aqui as perguntas em texto, tá? Meu nome é Miriam e moro no Japão. Como todo país, aqui também enfrentamos o Covid e apesar do Japão estar segurando o máximo o movimento da economia, algumas fábricas começaram a sentir a queda de produção e a iminente crise afetando muitos estrangeiros no país, que são os primeiros a serem cortados do serviço. Não me surpreende, pois é natural preservarem o seu povo. Minha dúvida nesta situação é se caso eu resolva voltar ao Brasil, se compensa levar uma outra moeda para o país, no caso o ien, ou se é melhor aproveitar o câmbio do dólar e converter tudo para o real. Como funciona a valorização do ien com relação ao dólar? Miriam, vamos lá. O cenário que você está imaginando, só resumindo aqui, é que se você precisar, né, dado essa queda na economia, né, os brasileiros que estão no Japão podem perder o serviço e existe a hipótese de repente você ter que voltar para o Brasil. Você deve ter feito toda a sua economia, que está em ien, pelo que eu entendi, e quando você voltar para o Brasil, você está na dúvida se você aproveita que o câmbio está alto, o câmbio de dólar para o real está alto, e você converte o ien para dólar e depois converte o dólar para real. Essa é uma dúvida. Você tem essa opção ou, pelo que eu entendi, trazer e manter o dólar com você. E a dúvida de como funciona o câmbio do ien para o dólar. Na realidade, o câmbio é tudo igual, tá? De um país para o outro. Eu vou explicar, acho que é mais interessante o sentido econômico por trás desses movimentos. O Japão, ele já tem umas 3 décadas que ele está estagnado. A economia estagnada não cresce e as taxas de juros estão muito baixas, tá? O Japão, historicamente, como ele exporta muito mais do que ele consome no mercado interno, até porque o Japão é um país, pela potência econômica, é um país pequeno, então o mercado interno dele sempre vai demandar menos produtos e serviços do que o mercado externo. Então o Japão é um país exportador e tem muita tecnologia. Então o que acontece com um país que exporta muito mais do que importa? Compensa a moeda dele ser desvalorizada, tá? Então compensa o ien valer menos que o dólar. E deve ter um patamar que o governo persegue. Há um tempo atrás, quando eu morei no Japão, 93, 91, 92, 93. Então faz quase 30 anos também. Que eu morei aí, o câmbio era mais ou menos 100, 110 ienes por cada dólar. Tá? E me parece que eles mantêm até hoje mais ou menos nesse patamar. Tá? Por quê? Porque é uma taxa de câmbio em que torna os produtos japoneses competitivos no exterior. A mesma lógica eu sempre explico aqui do Brasil, tá? Serve aí no Japão também. Porque, digamos que o ien se aprecia em relação ao dólar. O que acontece com os produtos japoneses? Ficam mais caros. Então, quanto menos o ien valer em relação ao dólar, mais baratos os produtos japoneses vão ser no exterior. Tá? Então, como o Japão é um país exportador, para ele compensa
ter ali um equilíbrio onde eles querem na taxa de câmbio. Então o ien, em relação ao dólar, sempre vai ser movimentado nesse sentido, tá? Sei lá, se eles acham que a taxa de câmbio que é competitiva para as indústrias japonesas seja 110, o câmbio você vai ver que vai ficar variando ali entre 110, tá? Essa é a lógica. Então você não vai ver grandes movimentos, principalmente agora na crise, porque todos os países estão com a taxa de juros quase zero e todos os países ficaram mais arriscados. A economia de todos os países pararam, né? Então eu não vejo assim grandes oscilações na taxa de câmbio do ien por dólar, tá? Então, sua relação, digamos, o que você tem em dólares na mão vai continuar mais ou menos a mesma coisa, né? Porque não vai oscilar muito a taxa de câmbio do ien por dólar, você vai ter aí em dólar mais ou menos a mesma coisa. Aí vem a segunda parte da sua dúvida. Eu troco o dólar por real ou fico com o dólar? Pergunta de $1 milhão. Eu fico com o dólar se eu achar que o real vai continuar se desvalorizando e o dólar vai continuar se valorizando, ou seja, a taxa de câmbio no Brasil continuar subindo. Aí eu fico com o dólar. E eu troco o dólar por real se eu achar que a taxa de câmbio vai cair, ou seja, o dólar valer cada vez menos em relação ao real. Então, a dúvida de sempre em qualquer investimento, descobrir onde está o topo e o fundo, né? Se eu acho que a taxa de câmbio vai passar daqui, compensa eu vender e comprar a moeda do meu país lá que eu estou voltando, que é o Brasil. Então, pode ser que a taxa de câmbio suba ainda mais? Tem todos os sinais que podem, né? Existe uma pequena probabilidade aí, porque as economias, digamos que o Brasil não atingiu ainda o pico da pandemia, infelizmente, o pico da nossa crise ainda não foi atingido. O Brasil é o país que mais passa incerteza sobre o controle dessa pandemia, né? Então, o pico já era para ter sido há muito tempo atrás e a gente está aí, não, agora vai ter. Porque a gente não decidiu, a gente está ali no meio do caminho. Tem o distanciamento social? Não tem. Fica ali metade, diferente do Japão, que vocês são disciplinados. O governo falou para o pessoal circular antes do distanciamento ali com parcimônia, o pessoal circula com parcimônia. Além de que o povo japonês já tem todos os costumes de higiene que o mundo agora está aprendendo. O Japão sempre andou de máscara. Quando a pessoa desconfia que está gripada, ela anda de máscara. Já com aquele espírito de comunidade, para proteger o próximo. Então ele não quer passar a doença dele para o outro. O Japão sempre teve essa cultura. A gente vê agora no Brasil as pessoas tirando o sapato e vem da rua, pode trazer o vírus, ele tira o sapato para entrar em casa. O Japão sempre fez isso. Então, às vezes a explicação, as pessoas ficam comparando, são países diferentes com culturas diferentes, tá? Mas mesmo assim o Japão está aí começando com esse negócio do distanciamento social, principalmente em Tóquio. Então é um país que é previsível o controle dessa pandemia. Infelizmente o Brasil não é. E cada vez menos, que está essa briga política entre tem o isolamento ou não tem, os governos estaduais, alguns entes da federação estão sinalizando para um lado, né? A União está sinalizando para o outro. Essa confusão vai prejudicar o Brasil com certeza, porque a gente já começa a ter uma percepção fora do país de que o país não tem o controle da doença, da pandemia, de como controlar a pandemia, e já existe aí a ameaça dos países começarem a fechar a entrada de brasileiros. E aí quando fecha, digamos, a comunidade europeia já ventilou isso. Então, está proibido entrar brasileiro na comunidade europeia. Leia-se pessoas e produtos, tá? Pessoas e produtos. Por isso a gente limpa os produtos, né? Os produtos podem estar contaminados. Então vai ter algum tipo de impacto econômico. Se isso acontecer, algum tipo não, impacto econômico muito grande, tá? Essa briga desses ataques contra a China. A China é o maior cliente do Brasil, o maior parceiro comercial. Pode ter um impacto econômico? Pode ter um impacto econômico. Então, todas essas variáveis podem acontecer. E se isso acontecer, o real vai desvalorizar ainda mais, tá? Qual a expectativa dessa taxa de câmbio agora, digamos, acontecer do real se valorizar e o dólar se desvalorizar? São essas circunstâncias e esses eventos que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Se acontecer, o real vai se desvalorizar ainda mais, tá? Se não acontecer, pode ser que a taxa de câmbio ceda um pouquinho. Mas eu não acho que vai ceder muito também, tá, Miriam? Então, dada essa explicação, eu não gosto de falar, não vou falar para você, fica com dólar, fica com real. Mas leve em consideração tudo isso que eu falei para tomar a sua decisão. Tá ok? Um abração e sucesso aí no Japão. Tem um irmão meu que mora aí. Deve estar assistindo o podcast. Um abraço para vocês todos aí. Vamos à próxima. Olá, professor. Uma pergunta para o JKCast. A desvalorização recente da IRBR3 tem alguma semelhança com a crise do subprime? O Julian, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Julian, bom, só para dizer que essa é a coordenação do Instituto de Resseguros do Brasil, tá? E a preocupação, acho que
A relação que você quer fazer com o subprime, Julian, só relembrando a crise do subprime para as pessoas, tá? E a relação que eu acho que você acha que pode ter, né? Quando quebrou lá, teve a crise do subprime, o tal do moral hazard, o Banco Central deixou, né? O Fed deixou o Lehman Brothers quebrar. Aí quando o Lehman Brothers quebrou, já espalha aquela contaminação em todo o sistema financeiro. Opa, se deixou esse cara quebrar, o próximo vai quebrar, o outro vai quebrar, o outro vai quebrar, todo mundo vai quebrar, não é isso? E aí o Banco Central, eu tenho certeza, se arrependeu de ter deixado, tá? Por isso que hoje, nessas crises, você vê que os bancos centrais não deixam nenhum banco quebrar. Porque aí começou a disseminar a preocupação de todo mundo que os outros bancos iam quebrar. Quando isso vira realmente um medo de todo mundo, quebra, né? É tipo a profecia autorrealizável. Se todo mundo achar que o seu banco vai quebrar, ele vai quebrar, porque todo mundo vai lá e tira o dinheiro. Então, existiu essa possível contaminação. Eu estou falando tudo isso só para chegar na AIG, porque o Fed salvou a AIG, tá? A AIG é a maior seguradora do mundo. É a American Insurance Group, a AIG. A gente conhece aqui a AIG porque tem muitas coisas aqui que tem a logomarca da AIG, apesar de muita gente não saber, tá? É o maior grupo de seguros do mundo. Então a AIG começou a correr o risco de quebrar. Por quê? A AIG é uma seguradora, tinha segurado muitos agentes econômicos, diversos, né? Tanto pessoas físicas com suas casas, bancos, agentes econômicos, de uma forma geral. Então, numa crise dessa, o que aconteceu? Opa, se todo mundo acionar o câmbio, a AIG vai quebrar. Ela não tem dinheiro para pagar o sinistro de todo mundo. E aí começou essa corrida de especulação que a AIG ia quebrar. O que o Fed fez? Ele tinha deixado o Lehman Brothers quebrar e falou, bom, agora eu não posso deixar a AIG quebrar. Porque a AIG também segurava ali a Freddie Mae, aquelas duas grandes companhias imobiliárias que foi inclusive estatizada, né? Eles compraram, o governo americano comprou aquelas companhias para segurar a crise também. E foi lá e salvou a AIG, para que ela não quebrasse, tá? Então, qual que é a relação que tem? Para quem não entende, o Instituto de Resseguros do Brasil, como o próprio nome diz, é Resseguros. O que é uma resseguradora? É uma seguradora das seguradoras. Então, lembra que eu sempre falo do Banco Central. Quando nós precisamos de dinheiro, a gente procura os bancos. Quando os bancos precisam de dinheiro, eles procuram um Banco Central. Quando nós precisamos de seguro, nossa seguradora vai cobrir. Quando aquela seguradora começa a correr o risco de quebrar, quem vai salvar ela é a empresa de resseguros, tá? É um modo simples de falar, tá? Ele tem outras características, mas só para ter essa intuição para vocês entenderem. Então, o Instituto de Resseguros do Brasil começou a sofrer alguma desvalorização nas suas ações porque esse risco aumentou, né? Não que, teoricamente, ela vai quebrar, mas ela vai ter mais despesas. Qual que é a despesa de uma seguradora? É pagar sinistros. Então, numa crise, as seguradoras podem acionar o IRB aí, e aí o IRB ter um resultado menor do que os investidores esperavam. Se a empresa, como outra qualquer, sinalizar que pode dar um resultado pior do que o investidor imaginava, ou seja, já estava precificado, o que acontece com o valor da ação dela? Começa a cair, tá? Para ajustar ao novo valor. Como eu já falei, o valuation, o valor de uma empresa é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Então, essa capacidade de gerar caixa no futuro foi afetada. Então, o valor dela tem que ser menor, né? Então, aí o mercado vai lá e, digamos, precifica ela nesse novo cenário. E aí a ação cai. Tá? Essa seria a lógica. Não sei se eu compliquei mais do que expliquei, mas é por aí, tá, Julian? Obrigado pela participação dos mineiros, né? Mineiros fazem parte da minha família, né? Minha esposa é mineira, óbvio, toda a família dela é mineira. Eu já morei em Minas, já morei em Uberlândia. Quando eu fui executivo da Xerox do Brasil, eu morei 3 anos em Uberlândia. Então, o mineiro é um povo não só muito acolhedor e agradável, né? Como um povo bonito, tá? Não que os outros sejam feios, tá? Olá, professor Cobori. Aqui é o Marcos Felipe, de São Paulo. Tenho uma dúvida que gostaria da sua ajuda. Qual a diferença entre o fluxo de caixa operacional e o valor nominal do EBITDA gerado por uma empresa? Estes dois não seriam iguais? Quando estudo os conceitos desses dois indicadores, me parecem se tratar da mesma coisa. Um forte abraço. Marcos Felipe, de São Paulo, obrigado pela participação. Vamos lá. Eu vou tentar explicar e eu sempre tenho que contextualizar porque as perguntas vêm com termos técnicos e nem sempre as pessoas conhecem o termo técnico. O FCO, que é o fluxo de caixa operacional, que o Marcos Felipe disse, é uma coisa que você usa para fazer a avaliação da empresa. E o EBITDA é um lucro operacional ali com alguns ajustes que também os investidores usam como parâmetro. Mas geralmente com parâmetro quando você está achando um múltiplo, tá? Tem um múltiplo EBITDA, né? Múltiplo assim, essa empresa vale 5 vezes o EBITDA. Então, só para explicar o que é o EBITDA, a sigla, né? Earnings Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization. Traduzindo,
lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. Então, ele está dizendo que é o, digamos assim, o lucro bruto antes de eu pagar as minhas dívidas, né, os juros, pagar o capital de terceiros, antes de eu pagar o governo, né, pagar os impostos, antes de eu considerar ali a depreciação de tudo os ativos que eu tenho que depreciar na empresa e a amortização de dívidas também. Porque juros é uma coisa, amortização é outra, tá? Só para vocês entenderem. Eu fiz uma dívida de R$10.000 e tenho que pagar aqui, sei lá, R$500 todo mês. Então, esses R$500 é juros. Depende do sistema, tá? Que tem a complicação aí do pricing, do saque. Mas digamos que esses R$500 sejam juros. Então, se eu pagar esses juros aqui, em algum momento eu vou quitar minha dívida. Novamente, estou simplificando, porque a depender do sistema tem amortização também, tá? E aí agora eu quero continuar pagando isso aqui, mas está sobrando mais um dinheirinho, eu vou amortizar o principal. Aí você paga os 500 de juros, sei lá, e paga mais 500 do principal. Então, 500 vai ser juros, 500 amortização. Na nomenclatura do EBITDA aí também tem essa diferença. Aqui tem uma coisa que é juros e outra coisa que é amortização. Diferença básica. Tem diferença? Lógico que tem, tá, Marcos? Diferença básica. As pessoas confundem, mas tem a diferença. O EBITDA é uma medida contábil, tá? E o fluxo de caixa operacional é uma medida que considera, né, o valor do dinheiro no tempo e ele faz um ajuste para a caixa. Lembra do caixa e competência? O EBITDA é competência, o fluxo de caixa operacional é caixa, tá? Como você faz esse ajuste? Por que chama fluxo de caixa? Que o FCO ele é calculado para depois você achar o FCI, que é o fluxo de caixa de investimentos, para depois você somar os dois vai dar o fluxo de caixa livre, que é o fluxo de caixa que você considera, né, para achar o valor da empresa. Por que chama fluxo de caixa livre? Exatamente porque é o que vai sobrar para o acionista. Então, você é acionista, eu sou acionista de uma empresa, para mim não interessa o lucro líquido que está lá nas demonstrações contábeis da empresa, porque aquilo ali não é caixa. É um grande erro, né? Muita empresa pequena e média quebra por causa disso. Está lá 10 milhões de lucro líquido. Aí o sócio da empresa acha que tem 10 milhões para gastar. Ele vai lá e gasta. Não, aqui 10 milhões é uma medida contábil. Não tem 10 milhões no caixa para ele gastar. Então esse é digamos, um erro banal e simples, mas que muita gente comete, tá? Então, EBITDA é uma medida contábil. Ou seja, ela está ali, é um regime de competência, tá? O caixa não, já é um regime de caixa. Então, como que você ajusta o EBITDA, transforma o EBITDA em fluxo de caixa operacional? Você considera a depreciação não é caixa, concorda? Você comprou uma máquina de R$1 milhão e vai depreciar em 10 anos. Digamos que seja linear, você vai depreciar 100 mil por ano, tá? Então, chega lá no 8º ano, você está considerando 100 mil lá na sua conta de depreciação. Tá, mas esse valor não saiu do caixa, né? Eu costumava brincar que ninguém faz um cheque para pagar a depreciação, tá? Então esse dinheiro não saiu do caixa, não é regime de caixa, porque esse dinheiro na realidade saiu lá quando você comprou a máquina por R$1 milhão, tá? Então você pega o EBITDA, tira a depreciação, você vai achar a depreciação e amortização, você vai achar lá o EBIT, aí do EBIT você calcula o imposto de renda, ou seja, você está tirando o imposto de renda, aí você vai achar o NOPAT, desculpa as nomenclaturas, tá, gente? Eu entendo nessa ordem. Eu vou tentar traduzir, tá? Você pegou o EBITDA, então você tira lá o depreciation da sigla, tá ok? Aí você calcula o imposto de renda e a CSLL, você vai tirar o I da sigla. O NOPAT, na realidade, quer dizer receita após a taxação, tá? Que é Net Operational Profit After Tax, ou seja, é o lucro líquido após os impostos, tá ok? E aí você achou o NOPAT, aí você volta a depreciação, você considerou a depreciação só para calcular o imposto de renda. Você volta porque não é caixa, voltou a depreciação, você acha o fluxo de caixa operacional, tá? Então tem essa sequência aí que você tem que fazer no EBITDA para o EBITDA virar fluxo de caixa operacional. É uma pergunta bastante técnica, tá, pessoal? Desculpa, mas às vezes fica meio confuso. Então, só simplificando para quem não entendeu. A pergunta do Márcio Felipe é: fluxo de caixa operacional é a mesma coisa que EBITDA? Se eu fosse resumir a minha resposta, não. EBITDA é competência, fluxo de caixa operacional é caixa, né? Então, é o famoso regime de caixa competência. Como que eu transformo o EBITDA em FCO? Desconsidero a depreciação para calcular o imposto de renda. Então, eu tiro a depreciação, calculo o imposto de renda. Depois que eu calcular o imposto de renda, eu volto a depreciação, porque ele não é caixa. Eu só tirei lá para poder calcular, para diminuir a minha base de cálculo. E eu volto porque, na realidade, não saiu esse dinheiro, tá? Aí eu volto a depreciação e encontro o quê? O fluxo de caixa operacional. Tá? Estou simplificando, tá, gente? De maneira simples, tem outras continhas contábeis lá que você tem que usar, mas é basicamente isso, tá? Quando eu falo algumas continhas, tudo que tiver na sua contabilidade que não é caixa,
você tem que desconsiderar lá no fluxo de caixa operacional. Tá joia, pessoal? O episódio de hoje foi esse. Tá ok? Eu agradeço aí a audiência de todos. Eu acredito que hoje foi alguns assuntos aí um pouco mais espinhosos, né? Talvez mais complexos, mas eu espero ter conseguido transmitir aí a minha visão e o meu conhecimento para vocês. E como sempre, tentando ser útil. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.